Ah, graça e paz, saudações cordiais a todo mundo que nos acompanha. O meu nome é Bartolomé Sanjo e tu estás no meu canal do YouTube, Bartolomé Sanjo, e também, como está aqui o símbolo aqui em cima, é Sanjo Cast. Bom, aqui no EssanjoCast, no canal do EssanjoCast, você vai mergulhar no Evangelho, na filosofia, na política e na apologética pressuposicionalista. Exploramos profundamente as obras do Dr. Gordon Clark, estudamos sermões, analisamos textos e trazemos reflexões que conectam fé, razão e vida prática. Descubra insights que fortalecem sua fé e ampliam sua visão do mundo. Junte-se a nós nessa jornada de conhecimento e verdade. E siga-nos para mais nas nossas redes sociais, né? Facebook, Instagram, Bartolomé Sanjo e no TikTok é Sanjo Júnior. Bom, hoje nós trouxemos para vós um conteúdo fantástico, um conteúdo muito maravilhoso, que neste caso é o projeto de reconstrução baseado no livro do Gabriel Enes, O Mínimo que Você Precisa Saber sobre Política Cristã. Mas antes de começarmos com o nosso vídeo, né, convém então explicarmos quem é esse aqui, o Gabriel Enes. Bom, o Gabriel Enes é um engenheiro de produção, escritor, professor e influenciador teológico brasileiro. Ele ficou conhecido na internet como o criador do Rushdoni Brasil, a página do Instagram, considerada a maior página focada em apologética pressuposicionalista e teonomista no país, que neste caso é lá no Brasil. Bom, a sua atuação, bom, ele são várias vertentes. A primeira é a teologia apologética. Ele lidera a página Rushdoni Brasil no Instagram, onde debate cosmovisão cristã, política e teologia reformada. Ele também publica vídeos em seu canal, né, do YouTube, Gabriel Enes, Apologética Cristã. E quanto à literatura, ele é escritor também, né? É autor de livros sobre a interseção entre fé e sociedade. E um dos seus títulos mais recentemente publicados pela editora Pós-Milenismo Produções é este livro aqui, que é a base do nosso conteúdo de hoje, a base do nosso vídeo de hoje, que é O Mínimo que Você Precisa Saber sobre Política Cristã. E quanto à sua educação, ele atua como diretor do Instituto Antítese e leciona como professor convidado no Instituto Reformado Paideia e no IBTEC, que neste caso é o diretor-geral, é o professor Edu Marques. A formação acadêmica, bom, ele é graduado em engenharia de produção e possui pós-graduação em gestão com ênfase financeira pela Fundação Getúlio Vargas. E ele é membro ativo da Igreja Presbiteriana do Fragoso, neste caso o Brasil. Bom, o conteúdo que nós trouxemos é a respeito do livro O Mínimo que Você Precisa Saber sobre Política Cristã. Ele foi escrito pelo Gabriel Enes e foi prefaciado pelo Rodrigo Mocellini, um pastor muito conhecido cá em Angola e muito apreciado por vários cristãos. Bom, primeiro aqui, nesse livro ele defende que não existe neutralidade na política. Não existe um pensamento neutro, um terreno neutro, onde todo mundo pode construir alguma coisa, entre o cristão e o não cristão, é claro. Pois ele defende que toda teologia ou projeto de poder é sustentado por uma visão de mundo religiosa ou filosófica. A obra é fundamentada na linha teológica da apologética pressuposicionalista, uma vertente que molda todo o pensamento do autor e as teses centrais do livro. Os pilares, os pilares do livro, né? É um livro muito fácil de ser lido, não dura muito tempo. Geralmente, hum, em pouco tempo, porque tem poucas páginas, acho que 162, se não estiver enganado. Eu li ele em uma noite, fantástico. Depois reli novamente, achei muito interessante. Então foi aí que surgiu a ideia de fazer um vídeo, principalmente por conta do nosso país, que tem sofrido, digamos assim, uns ataques políticos, principalmente no seio cristão, né? Ainda temos vários.
vários estigmas quanto a essa questão de o cristão e a política, apesar que recentemente o nosso querido irmão José Quiluange escreveu um livro sobre política cristã, também tem insights muito importantes à luz da nossa própria sociedade, à luz da nossa própria cultura. Bom, o livro do Gabriel Enes, ele está primeiramente centralizado em três pilares fundamentais que eu consegui aí identificar. O primeiro é a rejeição da neutralidade. Ele, baseando-se em Abra Kuyper, Cornelius Van Til e Rosa John Rochidoni, dizer aqui que o Gabriel Enes ele é pressuposicionalista, mas abraça mais a corrente de Van Til, enquanto que nós aqui no nosso canal abraçamos a corrente de Gordon Clark. Bom, um dia destes faremos um vídeo a explicar mais ou menos as questões ou essas controvérsias entre o Van Til e o Clark. Bom, o Enes argumenta que qualquer estrutura de governo ou lei expressa uma crença sobre Deus, o homem e a sociedade. E depois ele faz uma crítica ao pragmatismo. O autor critica a postura de muitos cristãos modernos que reagem à política de forma puramente ideológica, né? Reacionária ou pragmática, em vez de usarem as Sagradas Escrituras como autoridade final. É aquele indivíduo que ele não quer ser de esquerda, a ideologia política não é de esquerda, mas está a dar conta que a direita aparentemente apresenta certos resultados que ele gosta, que neste caso é o pragmatismo, é aquilo que dá certo. Então ele se baseia por isso, em vez de ir nas Sagradas Escrituras e consultar. E depois o último pilar, o terceiro pilar fundamental desta mesma obra, é o senhorio de Cristo. A obra enfatiza que o governo de Jesus Cristo não se limita à vida espiritual ou à igreja, mas estende-se e reivindica a autoridade sobre as esferas civis e os governos terrestres. Agora, esse é um pequeno resumo desse livro fantástico do Gabriel Enes, e nós vamos trabalhar um pouquinho mais e aplicar também no nosso contexto, tirar insights fantásticos que nos ajudem, né? Nos ajudem a compreender um pouquinho mais sobre a nossa própria realidade, a nossa estrutura e a nossa política aqui em Angola, excessivamente. Então vamos lá. Ok. Ah, não sei se os irmãos aí estão a conseguir ver os slides da obra que nós fizemos aqui. Ok. Então, a obra começa destacando aquilo que nós dissemos, né? Destacando os pontos negativos da política. Neste caso, a visão da igreja sobre a política. Bom, o primeiro ponto que ele identifica é a esquerda humanista. Como os amados irmãos sabem, existem ideologias políticas, né? As ideologias políticas estão divididas, que geralmente são conhecidas entre esquerda e direita. Essas são as mais populares, né? Então temos a esquerda humanista, que absolutiza o Estado como salvador e provedor, e temos a direita reacionária, e que neste caso no Brasil por conta tipo como se fosse que o maior expoente da esquerda é o Lula e o maior expoente da direita é o Bolsonaro. E como as pessoas não buscam, ou pelo menos os cristãos não vão nas Sagradas Escrituras para se questionar o que realmente é bíblico ou não, então eles reagem indo para aquilo que dá certo ou corrobora com a sua própria cosmovisão, que neste caso a direita se assemelha muito com alguns princípios cristãos. Então, de uma maneira reacionária, eles vão para a direita. E outra coisa errada
outro furo, digamos assim, né, que ele vê, é o pietismo. O pietismo passivo, que neste caso restringe a fé à esfera privada. Minha pátria é o céu, entregando as instituições ao humanismo. E ele diz aqui que a igreja brasileira cresce em números, mas não pensa de forma cristã. Fomos capturados por ideologia porque abandonamos a cristandade, né? Como modelo civilizatório. Bom, esse, essa divisão entre esquerda e direita, ela surgiu na Revolução Francesa, em 1789, quando os defensores de mudanças mais profundas se sentavam à esquerda na Assembleia, enquanto os defensores da tradição e da ordem estabelecida ficavam à direita. O que é que defendia a esquerda política? Geralmente enfatiza igualdade social e econômica, redução das desigualdades, maior intervenção do Estado na economia, políticas públicas de redistribuição de riqueza, defesa de mudanças sociais mais rápidas. E as correntes associadas geralmente à esquerda é o socialismo, o comunismo, o social-democracia ou democrata e o progressismo. Enquanto que a direita política geralmente enfatiza a liberdade econômica, a propriedade privada, mercado livre, ordem social e tradição, mudanças graduais, e as correntes associadas a ela são o conservadorismo, que neste caso é baseado na tradição, aquilo que são os costumes anteriores, é conservar aquilo que nos foi passado anteriormente. O liberalismo econômico, que foi defendido principalmente pela economia clássica ou a escola clássica, por Adam Smith, e isso aqui também no livro nós vamos observar, e o nacional conservadorismo e a democracia cristã. Né? E depois também tem o centro, que é o centro, né, que busca ambos os dois. Mas, e uma das coisas identificáveis, por exemplo, aplicando cá no nosso contexto angolano, é o pietismo passivo. Por muitos longos tempos, muitos das nossas principais denominações, e isso infelizmente também passou para algumas comunidades adenominacionais e não só, que a vida cristã é baseada na vida privada, né? No eu, só eu. Basta ler, estudar as Sagradas Escrituras, orar e pregar o Evangelho para alguns indivíduos, isso basta, é o suficiente. Eu não preciso me entregar na sociedade. É daí que há essa dicotomia, né? Eles fazem essa dicotomia, como é que é? Na igreja já falam de Bíblia e etc., das Sagradas Escrituras, mas quando estão fora, por exemplo, no trabalho, na sociedade, é como se desconhecessem o cristianismo, é como se não quisessem saber nada sobre Cristo. Daí que é como se tivesse uma distinção, não fala de Bíblia aqui. É? Lá é mesmo só sobre política. E acabamos deixando a política para incrédulos. Acabamos deixando a política para pessoas que não dominam nem sequer um pouco sobre a ética cristã, sobre a filosofia cristã. E como diz as Sagradas Escrituras, que o ímpio, infelizmente, é incapacitado racionalmente. Logo, não tem como estabelecer leis justas. É daí que alguns de nós, até alguns cristãos, que até aqui ainda são perseguidos por se colocar na política. Prontos. Ok. O mito da neutralidade, uma prova lógica. O bloco 1 é que toda lei, depois vem toda a moralidade e toda a religião. Ele constrói aqui um argumento muito fantástico. A princípio é que toda legislação proíbe ou permite algo. É impossível ter uma lei sem um conceito de certo e errado. Aqui é como se ele tivesse a apresentar a tridimensionalidade do direito, né? Que toda uma outra legislação tem um pressuposto daquilo que é certo e daquilo que é errado. Quer dizer, existe em direito, geralmente tem as funções
funções da ordem jurídica. A função secundária é contemplar um determinado comportamento que não coaduna com a sociedade e daí então querer restringir aquele comportamento vai nos levar à função primária, que a função primária vai ser prescrever um novo comportamento adequado que quer que a sociedade observe e, a posterior, prescrever uma sanção, que neste caso é no incumprimento daquela lei estabelecida ou do novo comportamento estabelecido, e também serve para prevenir, para que tais pessoas não cometam. Quer dizer, a sanção serve para punir e para prevenir. Tá? Agora, vamos lá ver aqui. O prescrever um determinado comportamento baseia-se na função secundária, que é a observação de um comportamento errado. Por exemplo, algumas pessoas estão a dar conta que muita gente está morrendo na Cala. Imaginemos na Cala, nessa via entre o Ambo e Cala, muita gente está a padecer, muita gente está a morrer. E se pergunta o que? Não, é o excesso de velocidade. Se é o excesso de velocidade, então nos perguntamos, nos questionamos. As pessoas já não podem mais passar por aí, tá? Quer dizer, ele analisa um comportamento e vê que é errado, então prescreve. Por exemplo, se passavam a 60 km por hora, ele reduz para 30 km por hora. Que todo aquele que passar dos 30 sofre uma sanção, ou paga uma divisa ou algo assim do gênero. Agora veja aqui, para você estabelecer um comportamento como errado ou certo, tu tinhas que ter já um certo pressuposto de que aquilo está errado, porque a tua ideia da lei é regularizar a sociedade. Se é regularizar a sociedade, tu tens que ter como base o que é certo e o que é errado. Então quer dizer que a lei pressupõe uma certa moralidade. E é daí que nos leva ao bloco número 2. Que toda a definição de certo e errado requer um padrão moral. Requer um padrão moral, que neste caso é a ética, né? A ética é que define os princípios estabelecidos. Eu gosto muito daquela definição do Mário Sérgio Cortella, quando ele diz que o que é ética? Ética é todo princípio, regra, lei, etc., que nós usamos para responder a 3 perguntas simples. O que eu quero, o que eu devo e o que eu quero, o que eu devo e o que eu posso. Agora, os princípios que nós usamos é a ética. E essa mesma ética, quando levada na prática, vai então ser um comportamento moral. Então significa dizer que a ética é a parte teórica da moral, enquanto que a moral é a prática da ética. Então diz que toda a definição de certo e errado requer um padrão moral. A frase não legislar a moralidade é uma mentira. A lei é moralidade promulgada. Então, como tem se dito, né, um Estado laico, essa é mais a ideia de um Estado laico. O Estado laico diz que ele não é baseado em nenhuma religião, ele não tem nenhuma religião. Então, se ele não tem nenhuma religião, seria dizer que o Estado não pode se intrometer nessas questões de moral ou não moral. Mas só que a ideia não é essa. A lei pressupõe já uma certa moralidade. Quando nós, por exemplo, determinamos que o aborto é crime, quando nós determinamos que furtar é crime, quando nós determinamos que não se pode... É proibida a venda de álcool para menores de 18 anos, nós estamos a promulgar, nós estamos a declarar uma certa moralidade, um certo padrão de moral que nós temos. E que esse mesmo padrão de moralidade vai ter que nos levar a uma teoria, que neste caso é a ética. E a ética, que são princípios, costumes, etc., que nós usamos para responder às questões se eu posso, devo ou quero. Esse princípio de certo e errado é baseado na religião. Vem da religião. Não tem como. É uma consequência lógica, né? Toda norma moral pressupõe uma autoridade suprema e religiosa que define essa norma. E que uns, pelo budismo,
o islamismo e etc. Mas é o cristianismo, mesmo se nós darmos conta, coisa foi influenciado muito pela religião. Daí que no Império Romano, na altura onde, que neste caso é muito conhecido como o berço do direito moderno, né? Do Codex moderno, lá nos primórdios, o, o direito e a religião era quase tudo a mesma coisa. Era influenciada a mesma coisa, né? Daí que veio o use e o faz. Quer dizer, você erra num, erraste no outro. Era tudo a mesma coisa, então sofreu essa influência. E com a vinda do cristianismo, é claro, não tinha mais como. Então, a lei pressupõe a moralidade, e a moralidade pressupõe a religião. Portanto, não existe Estado laico. Todo Estado possui um Deus. Agora, vamos fazer então uma análise do Estado moderno. O Estado moderno como um falso Deus. Esse Deus aí estaria a minúsculo. Esse Deus estaria a minúsculo, mas aqui não vai dar para nos mudar. Mas é um Deus falso. É, o Estado moderno ele tem um ídolo, que neste caso é o homem autônomo, que é o humanismo. A religião oficial do Estado moderno, onde a vontade humana substituiu a revelação. Quer dizer, a autoridade suprema e final não é mais a palavra de Deus, que neste caso é a revelação divina, mas sim o homem autônomo. As atuais democracias, né? Que vence a voz da maioria, etc. Mas ele distingue que esse Estado moderno está dividido, tem três pilares fundamentais para ser considerado como um Deus. Por que ele analisa que o Estado moderno atual está mais para um falso Deus do que outra coisa? A primeira coisa é ver que todas as coisas estão centralizadas no homem. Essa é a filosofia humanista, né? A filosofia humanista. A filosofia humanista tem a ver com isso. A filosofia humanista tem a ver com isso, como colocar o homem no centro, o homem como princípio de toda a humanidade. É uma corrente filosófica e cultural que coloca o ser humano, a sua dignidade, a razão e a capacidade de desenvolvimento no centro da reflexão sobre a vida, a sociedade, o conhecimento. Tá? Tipo, o humanismo põe o homem no centro de tudo. Então, o primeiro pilar é o pilar da providência. O Estado assistencialista substitui o Deus como provedor, saúde total, bem-estar financeiro. Se nós darmos contas, principalmente também aqui em Angola, né, é muito visto isso. Quer dizer, e que muitas das vezes nós é que temos falhado por não conhecer as Sagradas Escrituras. Nós reclamamos, não, o Estado não está a dar comida, o Estado não tá a ajudar os órfãos, não está a ajudar os pobres. Esse é que é assistencialismo, ajudar os necessitados. É daí que o Estado vem desenvolvendo várias camadas para tentar ajudar os pobres, e excessivamente, tá? E piora. Só que essa questão aqui não é para o Estado, esse não é papel do Estado, mas nós como desconhecemos isso, principalmente nós os cristãos e a igreja desconhece isso, também reclama. O Estado não está a dar dinheiro, o Estado não está a dar comida, e excessivamente. Apesar que não era a função do Estado. E atualmente as pessoas já não rogam mais ao Senhor, não rogam mais a Deus por comida, por sustento, por saúde, por livramento, por bem-estar. Não, eles têm a sua visão e a esperança no Estado. E depois vem o pilar da onisciência, né? Tipo, o Estado agora se tornou também o educador das pessoas. Substituiu a família na formação moral e intelectual. Quer dizer, nós sabemos, à luz das Sagradas Escrituras, foi dada à família a responsabilidade de educar os seus filhos. Deus diz na sua palavra que tu, ó pai, fale com o teu filho, fale desta lei, desta palavra, ao andares, sentares, comeres, etc. É a família que deve forjar o caráter do menino, é a família que deve forjar o caráter dos seus filhos. Mas a família entregou esse papel no Estado, tanto para instruir como para educar nas escolas. E o Estado educa os meninos de acordo com seus próprios padrões, que neste caso é o humanismo. A dependência dele. O terceiro pilar, o pilar da onipotência, o mito democrático. Todo o poder emana do povo. Essa é a democracia, né?
ignorando que a verdadeira autoridade emana apenas de Deus. Romanos 13, que testifica que toda autoridade foi estabelecida por Deus. Mas nós aqui não. A autoridade é a maioria. E diz as Sagradas Escrituras, não sigas a maioria para fazer o que é mal. Mas aqui em democracia diz que não. O que importa é a maioria. Se a maioria dizer que o lesbianismo é correto, tá certo. As ideologias são religiões políticas. Elas absolutizam elementos da criação para substituir o Criador. Então, um dos pilares também do texto do livro ele fala a respeito do ateísmo cristão. Então, na época do Império Romano, quando, por exemplo, o César queria ser adorado, os cristãos daquele século se recusavam a fazer essas coisas. O caso mais conhecido envolve os cristãos do primeiro século. O imperador era visto como divino no Império Romano, né? Era visto como divino em certos contextos e esperava-se que os cidadãos demonstrassem lealdade através de atos como oferecer incenso ao imperador ou declarar que ele era senhor. Agora, só que surgiu um conflito entre os cristãos por conta do Romanos 10:9, que diz que Jesus Cristo é o Senhor. Em vez de prestar culto ao imperador, os cristãos adoravam somente a Deus. Um dos exemplos claros é o episódio de Domiciano. É frequentemente citado como exemplo de tensão entre culto imperial e a fé cristã. Agora, nem todos os Césares claramente exigiram adoração. Nem todos, claramente. Mas agora, é que os primeiros cristãos foram chamados de ateus. Por quê? Porque se recusavam a queimar incenso e dizer que César é o Senhor. E é o Senhor aqui, ele é no sentido de dizer que é o Kyrios, aquele Senhor que tem autoridade sobre tudo e todos. E reconheciam um limite ao poder estatal. Eles reconheciam que o Estado tem um certo poder, mas que não pode ser adorado, não pode ser exaltado como um Deus ou ser reconhecido como um Senhor. Agora, por conta disso, eles eram chamados como ateus. Um dos exemplos muito fantásticos, para quem lê a história da igreja, ele vai encontrar isso, e também um dos filmes fantásticos que narra sobre essa questão é o filme do Policarpo de Esmirna. Então, levando esse acontecimento para a nossa sociedade atual, é que o Estado humanista atual, o Estado exige submissão totalitária, determinando o que é essencial. Exemplo, fechamento de igreja durante a pandemia, enquanto o comércio continuava. É que o cristão é chamado a um ateísmo político legítimo. Qual é esse ateísmo político legítimo que o texto de Gabriel Enes narra? É a negação absoluta do Estado como Deus ou autoridade moral suprema. O Estado não é que determina o que é moral. Não é o Estado, é a palavra de Deus. Ateísmo tem a ver com a negação da existência portanto, de uma divindade, né? De um Deus. Não importa se está Deus, seja cristão ou islamismo, não. O ateísmo nega a existência de alguma divindade. Só que aqui o ateísmo que está a se tratar, por que os cristãos do primeiro século eram chamados de ateus? Não é porque eles negavam a existência de uma divindade, não. É porque eles negavam a divindade de César. Eles não consideravam César como Senhor. Então aqui tem um quadro para mostrar os dois primeiros pilares, a esquerda e o conservadorismo, que neste caso são as ideologias políticas mais propagadas e os seus pontos fracos. Aqui vem a autoridade final, a origem do mal, o papel do Estado, a solução para a pobreza. E também apresenta a solução que o Gabriel Enes considera como a melhor solução, que neste caso é a teonomia. E algo aqui muito fantástico sobre a teonomia que ele descreve, que é um pouquinho diferente daquilo que tem sido costume ser dito, né, sobre teonomia. Muita gente
Alguns, por não conhecerem a teonomia, só estudarem um pouquinho e verem que é algo muito bonito, muito fantástico, não sei o quê, abraçam a teonomia e trazem até numa vertente um pouquinho contrária àquilo que as Sagradas Escrituras diz, ou pelo menos aquilo que é a visão do Gabriel Enes com base no Rushidoni. Bom, a autoridade final para a esquerda é o Estado, ou a massa popular. Claramente que em muitos estados é mesmo só uma bobagem aquilo de dizer que não, que neste caso o socialismo ou o comunismo não tem o povo como autoridade final, eles não querem saber do povo. E isso é visto em várias partes que tentaram, mas infelizmente não deu certo. Você não quer saber do povo. E no conservadorismo, qual a autoridade final? É a tradição, o pragmatismo, aquilo que dá certo. Aquilo que está claro, conforme nós já vimos lá da vez no slide passado. A tradição, que neste caso o conservadorismo surgiu dessa forma, né? Lá após a Revolução Francesa. Existiam aqueles que queriam progredir e ir para frente, que neste caso é a esquerda, sentaram-se da esquerda, mas existiam aqueles que queriam conservar alguns princípios do reinado. Então, alguns princípios sobre a ética, alguns princípios sobre a pureza, etc, etc, etc. Então, tipo, a ideia deles era conservar a cultura, era conservar a tradição passada, não necessariamente sobre Deus, sobre Jesus Cristo. Enquanto que na teonomia, a autoridade final é a palavra lei de Deus, que o Rushidoni, em seus escritos, geralmente se referia às Sagradas Escrituras como palavra lei. E o Gabriel Enes também usa esse termo para se referir à palavra lei. Então, tal como a apologética pressuposicionalista, né, que a autoridade começa pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que é a autoridade final sobre tudo. É a palavra de Deus que é a regra de fé e prática. A palavra de Deus é quem determina o que é moral e o que não é moral. A palavra de Deus é que nos dá os princípios éticos que nós usamos para determinar aquilo que é certo e aquilo que é errado. Agora, quanto à origem do mal? A origem do mal, segundo a esquerda, ela diz que é a opressão estrutural. Né? São as estruturas, que neste caso é só lermos Karl Marx. Enquanto que o conservadorismo vem dizer que a origem do mal é o abandono das tradições antigas, o abandono dos bons costumes, o abandono daquilo que era certo. Mas já a teonomia diz que não. A origem do mal, visto que a base dele é a palavra de Deus, e a palavra de Deus testifica que a origem do mal tem a ver com o pecado original, o pecado de Adão e Eva. Quando Adão e Eva desobedeceram aquilo que Deus determinou, veio então a morte a todos os homens, veio então a condenação de todos os homens, veio as consequências noéticas do pecado, que neste caso é a mentalidade, a razão e a imagem de Deus no homem foi fragmentada. E quanto ao papel do Estado? Na esquerda, ele é provedor e redentor. Ele é aquele que dá sustento, assistencialismo, é aquele que salva. Enquanto que para o conservadorismo, ele é um gestor e mantenedor da ordem. Mas na teonomia, que nesse caso significa mesmo a lei de Deus, apenas ministro da justiça. É ministro da Justiça, conforme diz lá em Pedro. Pedro testifica que o Estado serve para punir os maus e recompensar os justos. A solução para a pobreza é o assistencialismo estatal, segundo a esquerda, né? Os Quenda e acessivamente, que claramente já não funciona. É só vermos mesmo aqui em Angola não funciona. Não é possível. E enquanto o conservadorismo diz que é o mercado. O mercado vai se regularizar sozinho. A mão invisível de Adam Smith, um dos principais precursores da escola clássica da economia, onde dizia que o Estado não é um jogador na economia, mas um árbitro. É alguém que está lá simplesmente para regularizar, para estabelecer a justiça, para proteger a vida, etc, etc. Enquanto que na teonomia, primeiro é que
a solução para a pobreza está na diaconia da igreja. A diaconia da igreja, que nós também vamos falar sobre isso, é no assis, quer dizer, a diaconia da igreja tem a ver com serviço. Diácono tem a ver com serviço. E a igreja foi dada o papel da igreja de cuidar dos órfãos, de cuidar das viúvas. É a igreja que lhe foi dada essa responsabilidade. Não é papel do Estado cuidar da igreja. Só que a igreja se abregou disso, né? Deixou isso aqui. E o Estado passou a tratar como o seu papel. E o trabalho, claramente, né? A Sagrada Escritura também justifica por intermédio do apóstolo Paulo que aquele que não trabalha não coma. O conservadorismo secular, exemplo, a entrevista de Nicolas Ferreira no Flow Podcast, defende valores cristãos porque dão certo. Utilitarismo. Não porque são a lei absoluta de Deus. Sem padrão absoluto, a tradição afunda. Antítese fundamental. Não existe um único centímetro quadrado em todos os domínios da existência humana sobre o qual Cristo, que é soberano em tudo, não clame é meu. Abraham Kuyper. Isso é algo muito fantástico e muito bonito, porque muitos de nós temos feito uma dicotomia muito suja, muito bárbara, muito ignorante, né? Tipo, e eu tenho a minha vida, aquilo, né? Eu tenho a minha vida secular e a minha vida espiritual. A minha vida espiritual está baseada em orar, ler, pregar o evangelho, participar dos cultos. Enquanto que a minha vida secular tem a ver com a minha profissão, o meu trabalho, excessivamente, etc. Essa dicotomia não existe, meus irmãos. As Sagradas Escrituras é clara. Deus é Senhor sobre tudo e todos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Não existe nenhum centímetro quadrado nas nossas vidas que Cristo não possa reclamar como seu. Que nós não podemos, portanto, dizer que isso aqui é meu. É como se estivesse a dizer isso, né? Quando nós criamos essa divisão. É como se nós estivéssemos a dizer assim, olha, o meu trabalho é para mim. Mas enquanto que as Sagradas Escrituras nos orienta a fazermos tudo para a glória de Deus. E olha a coisa bonita, é que o texto diz assim, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Quer dizer, ele pega as coisas mais simples e também é essencial, como comer e beber, que nós devemos beber para a glória de Deus. Nós devemos fazer refletindo o caráter do Altíssimo. Que tudo é do Senhor Jesus Cristo. Tudo é de Deus. Não existe outra coisa. Se você é professor, se você é pedreiro, se você é pastor, se você portanto, sapateiro, se você é arquiteto, se você é engenheiro, tudo isso é para Deus. O debate não é sobre políticas públicas neutras. É um choque de pressupostos. Ou nós edificamos a sociedade a partir do homem autônomo, ou a partir da revelação infalível. Ou você vai edificar todo um sistema político a partir do homem, ou você vai edificar todo um sistema político a partir das Sagradas Escrituras. A questão não é que nós não temos pressupostos, a questão é quais são esses pressupostos e quais são aqueles que são infalíveis. E nós sabemos que o único infalível é a palavra de Deus. Então, todo ponto de contato ideológico com o humanismo corrompe a teologia pública da igreja. É daí que nós vamos acabar em um certo erro, né? Ou a pessoa se isola, ou a pessoa se expõe, mas abandona Cristo. Também já existe muito desses nossos irmãos, né? Que a pessoa diz que é cristão, mas quando está lá na política abandona Cristo. Então, a visão do homem. Há duas visões. A primeira visão que ele descreve no livro é aquela que Aristóteles diz no seu livro sobre a política, dizendo que o homem é um animal político. Tornando a política, só que tanto Olavo de Carvalho quanto o Gabriel Enes, eles descortinaram que essa análise de que o homem é um animal político é como se fosse colocar a ciência política, ou a política, a ciência suprema e o fim do ser humano. É como se o fim do ser humano fosse a política, fosse a polis, a cidade, fosse viver em cidade.
Só que a política não é a essência do homem. O domínio sobre a criação em obediência a Deus antecede a política e o próprio Estado. Porque a política é a cidade, né? Mas só que o homem, quando foi criado, somente ele sozinho, claramente o homem não foi criado para viver sozinho, é claro. Mas o fim dele não é a polis. Porque tanto o domínio sobre a criação, conforme diz em Gênesis 1, versículo 28, vamos abrir, né? Deixa cá abrir, para nós lermos juntos. Ele diz assim, o capítulo 1, o versículo 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Veja que o governo, o domínio sobre a criação, a obediência a Deus, antecede a política e o próprio Estado. Então, o homem não é necessariamente um animal político. O homem é feito à imagem de Deus. A verdade bíblica. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, criado para o domínio. E neste caso, a imagem de Deus, segundo o Gordon Clark, ele interpreta a imagem de Deus como sendo o intelecto no homem. Então vem aqui a soberania das esferas. A teologia política reformada geralmente distribui as políticas em algumas esferas de poder, que neste caso é a família, a igreja e o Estado, que neste caso é o magistrado civil, né? O magistrado civil, o magistrado religioso e a família. Agora, só que os neocalvinistas, eles colocaram o Estado ou o magistrado civil o papel de harmonizar a família e a igreja. É como se fosse que o Estado estivesse acima da igreja e acima da família. Outrora, na época do Império Romano, que neste caso não é o Império Romano, mas a Igreja Católica Romana, ela usou a igreja como sendo a harmonizadora das esferas políticas. E, infelizmente, acabou criando várias atrocidades. Por quê? Porque o poder corrompe. E o poder absoluto corrompe absolutamente. E a Igreja Católica, distante das Sagradas Escrituras, usava o poder magistral para subjugar os reis, para subjugar o Estado e para subjugar a família. Daí ela estabelecia regras sujas sobre a família, regras sujas sobre a igreja. Era uma máfia que eles construíram lá. Agora, em contrapartida, os neocalvinistas, infelizmente, eles também tentaram harmonizar as esferas e garantir o shalom, a paz. A paz, esse shalom aqui é uma paz espiritual e social, né? Agora, só que o reconstrucionismo que é defendido pelo Gabriel Enes, ele devolve o Estado ao seu papel estritamente punitivo, que ele observa nas Sagradas Escrituras, que neste caso é punir os maus e recompensar os justos. Assim, nesse contexto, o que vai harmonizar as esferas de poder não é a família, nem a igreja, nem o Estado, mas sim a soberania de Deus. Neste caso, as Sagradas Escrituras é que harmoniza essas esferas de poder. As esferas de poder, tanto a família tem o seu papel, de acordo com as Sagradas Escrituras, sobre a saúde, a educação, a propriedade, o bem-estar. A maior esfera é operacional. Essa é a maior esfera operacional. Ele é que trata sobre casamento, sobre a educação do lar, a educação das crianças, a propriedade, o bem-estar e acessivamente. Enquanto que a igreja, ela tem o papel de a pregação do evangelho, né? Os sacramentos, a administração correta dos sacramentos, o batismo e a Santa Ceia, a diaconia, que é o cuidado aos pobres, às viúvas, os órfãos, os necessitados, e o Estado, que é o uso da espada. Né? E também muitas das vezes eu até já tenho visto isso, e infelizmente tem acontecido isso, que a igreja também tenta às vezes roubar o papel da igreja e roubar o papel do Estado. A igreja não foi necessariamente, a educação não é necessariamente para a igreja, irmãos.
educar as crianças. É para a família, o pai, a mãe, é que tem que educar as crianças. Isso não é papel da igreja. Mas infelizmente a igreja acaba roubando isso. E outrora também a igreja tinha roubado o papel punitivo do Estado. O Império Romano. É por isso, aquilo era mesmo uma máfia. Então, segundo as Sagradas Escrituras, o ministro da espada, que neste caso é o Estado, no reconstrucionismo, baseado no livro do Gabriel Ennis, o mínimo que você pode saber sobre política cristã, ele diz que o Estado, é diferente daquilo que a escala de funções que os cristãos ou as pessoas modernas têm entregado, que neste caso eles dizem que o Estado tinha o papel de a justiça, garantir a justiça, a defesa, a saúde, a educação, tinha, portanto, a balança econômica e acessivamente bom. O Estado não tem esses papéis todos. Não tem o papel de a questão da saúde, a questão da educação, a questão da defesa, a questão da economia. Não, não, não. O Estado tem simplesmente o papel da justiça e a defesa. O Estado não é educador, isso é responsabilidade da família. O Estado não é provedor assistencial. Imposto para o assistencialismo que acontece no Brasil é roubo institucionalizado. O Estado não é regulador econômico, a mão invisível de Adam Smith. Também é um mito. A economia é governada pela providência divina e pela moralidade bíblica. Então, a âncora da Escritura, Romanos 13, diz que o magistrado é apenas um vingador para castigar o que faz o mal. Ele aplica penas e nada mais. A diaconia, que neste caso é o papel da igreja e que, segundo o Gabriel Enes, tanto na sua live promocional do livro, ou a apresentação do livro, e no seu mesmo livro, ele diz que a igreja infelizmente abandonou isso, entregou para o Estado. E o Estado não cumpre o seu papel. Por quê? Porque essa questão do assistencialismo no Brasil, existem os impostos e dão para os pobres. Ele diz que acontece tanta burocracia que até chegar ao indivíduo necessitado é muito pouco. E um dos exemplos claros para nós aqui em Angola é quanto à questão do projeto Quenda, quer dizer, existiam muitas pessoas a sofrerem, então o Estado viu, pô, o que é que vamos fazer? Vamos conceder algum subsídio para essas pessoas necessitadas. E, infelizmente, existia tantas burocracias para chegar até as pessoas que as pessoas acabavam recebendo 22 mil kwanza, as pessoas acabavam recebendo 50 mil kwanzas, as pessoas acabavam recebendo 30 mil kwanzas. E olha qual é o problema disso. É que, de acordo com a nossa economia, o pressário da cesta básica, por exemplo, o arroz está a 25 mil kwanzas. Se a pessoa recebe 22 mil kwanzas, você vai receber o quê? Come uma enxada. Quanto é que custa a enxada? Quanto é que custa o adubo? Quanto é que custa o amônio? Então, enquanto que, se a igreja se responsabilizar pela diaconia, os dízimos e o trabalho voluntário, vai diretamente, as pessoas vão dar diretamente para a igreja e a igreja, por intermédio dos diáconos, vai dar diretamente para a viúva, para o órfão e para o necessitado. Não vai passar por nenhuma burocracia, vai no banco passa naquilo, descontam lá aquilo e não sei o que, etc. Não, vai diretamente para a viúva, ou lhe dá comida ou algo assim do gênero. A pobreza não é resolvida pelo intervencionismo estatal, mas pela virtude do trabalho protestante e pela caridade da igreja. A diaconia existe primariamente para os domésticos da fé, expandindo-se para a sociedade. Quer dizer, a igreja tem que ajudar os seus próprios, tem que ajudar aqueles que estão debaixo da sua autoridade, mas não pode parar por ali. Ela tem que expandir para a comunidade em que ela está inserida, nos moradores em que eles estão inseridos. Daí que existe a história da igreja que dizia que no Império Romano não existia, nos bairros ele estava dividido, o Império Romano, se eu não estiver enganado, não tiver esquecido, o Império Romano estava dividido em 13 bairros. Dos 13, 4 eram praticamente cristãos. E lá naqueles bairros não existia nem sequer um mendigo. Não tinha nenhum mendigo.
É o quão bonito era isso. O quão maravilhoso é isso. É tipo analisar que os bairros que fazem parte do AMBO, da CAALA, cá nós, por exemplo, o Bloco 7, a Centralidade, etc. Lá não tem nenhum mendigo por conta da igreja que lá esteve presente. E quando a igreja abandona a caridade, o Estado assume o vácuo como um falso provedor e expande a sua tirania. Então agora vem aqui a questão da teonomia, que nós dissemos que muita gente, por desconhecer, infelizmente acaba distorcendo aquilo que é a teonomia e traz um espantalho. Traz um espantalho ou muito sujo ou muito agravado. Tá? Muitos acusam, por exemplo, que a teonomia aplica a lei civil ao Estado e que a teonomia aplica a lei cerimonial ao Estado, mas isso não é verdade. A teonomia não aplica nem a lei cerimonial nem a lei civil, segundo a posição do Gabriel Enes, baseado nos escritos de Rushdie nos seus próprios estudos, né? É que a teonomia, de acordo com Gabriel Enes, não é a aplicação cega de todo o Levítico, que neste caso é o livro da lei. Lá estabelece muitas leis, muita coisa maravilhosa. Por exemplo, eu gosto muito da lei. Eu gosto muito da lei. O meu livro favorito é Deuteronômio, né, que significa a segunda lei, ou a repetição da lei. É um livro fantástico, muito belo. E que as relações, para mim, também geralmente são estabelecidas por lei. Eu sou muito de seguir regras, né? Nós temos que seguir regras. Em que sentido? Acho que é por isso que eu também não me dou muito bem com várias coisas. Tem que ter regra. Se é para saudação, se é para o quê? Tem que ter regra. Se não tiver regra, não tem como. Não existe nenhum relacionamento saudável sem regras. A lei cerimonial. A lei cerimonial tem a ver com o sacerdócio, os sacrifícios, tem a ver com a pureza ritual. Só que essa lei foi abrogada, de acordo com os Hebreus. Por quê? Porque ela prefigurava o nosso Senhor Jesus Cristo. O sacerdócio, o templo, é só ler Hebreus. Está claro lá. Agora, as leis civis. A lei civil eram leis específicas do antigo Estado de Israel. O Estado passou, mas só que a sua equidade geral, o princípio moral subjacente permanece. É daí que o princípio moral subjacente, de acordo com as confissões de fé, e se nós vemos a confissão de fé de Westminster, a confissão de fé batista, a declaração de Savoy, etc, etc, toda vez que se refere à lei de Deus como padrão moral, ela cita o decálogo, os 10 mandamentos, né? E que de acordo com o livro, essa aqui é a lei de Deus, a lei moral permanentemente vigente nos dias de hoje, porque ela reflete o caráter de Deus. Só que a lei de Deus, que também há uma distinção aqui, ela não serve para salvar o homem. Né? Ela não serve para salvar o homem, conforme infelizmente tem acontecido várias e várias e várias e várias vezes, que até às vezes dói a cabeça, cria confusão, cria obstáculos, cria desordem, cria muitas coisas. Quando você aplica a lei de Deus para a salvação das almas, você está a tentar diretamente contra o Evangelho, porque a Sagrada Escritura significa que nenhum ser humano será salvo pelo cumprimento da lei. Quer dizer, a lei nunca pode ser usada para provar, ou, digamos assim, para. Nunca pode ser usada para a salvação da alma de alguém. As pessoas são salvas simplesmente pelo Evangelho, por crerem no Senhor Jesus Cristo. É isso que vem a salvação. Por quê? Porque ninguém consegue salvar-se a si mesmo, conforme diz o apóstolo Paulo em Romanos. Eu, infelizmente, também já passei por isso, né? Quando certas pessoas eles aplicam a lei de Deus, mas a ideia qual é? É tipo tentar aplicar a lei de Deus, mas para testificar a tua salvação, mano. Isso é bizarro. Isso é bizarro. E o maior dos problemas, às vezes o problema até não é a lei. O problema é quem vai interpretar a lei. A lei, para ser aplicada, tem que ser bem interpretada. E é aí que entra a hermenêutica. E, infelizmente, muitas das vezes, são pessoas que desconhecem princípios normativos ou de interpretação bíblica que ficam a julgar e a sentenciar algumas coisas. Então, novamente, sobre a teonomia,
temos aqui o slide que fala, e o Gabriel Enes também cita, o Samuel Rutherford, um, um presbiteriano muito conhecido, muito, mas muito estudado, principalmente no IBTEC. Tem aulas inteiras gravadas sobre essa obra fenomenal sobre Lex Rex. A Lex Rex, ela vem do latim, que significa a lei é rei. A lei é rei. Então, há dois pesos e duas balanças aqui, né? Entre a tirania, o totalitarismo e a liberdade cristã, que era promulgada por Samuel Rutherford. Só que a liberdade cristã, conforme Samuel Rutherford tem dito, é o cumprimento da lei de Deus. Está sujeito à lei de Deus. Ser livre está sujeito à lei de Deus. É obedecer à lei de Deus. É obedecer os princípios estabelecidos pela lei de Deus. Enquanto que tem aí o jurista muito famoso, muito conhecido, que é o Thomas Hobbes, jesuíta. O rei ou o Estado está acima da lei. Ele declarava que o rei ou o Estado está acima da lei. O Estado é o Leviatã, que garante a ordem pela força absoluta. Enquanto que no livro de Samuel Rutherford, Lex Rex, a lei é rei, o magistrado está submisso à lei de Deus. Quer dizer, a autoridade final não é o magistrado, não é o homem, mas sim a palavra de Deus. E olha aqui, essa questão do Thomas Hobbes, que diz que o Estado ou o magistrado está acima da lei. Quando o magistrado está acima da lei, ele pode usar a lei conforme ele quiser, conforme ele estabelecer. E, infelizmente, isso também tem acontecido em vários casos. Pessoas que, por exemplo, até mesmo em igrejas, né? Quando às vezes o presbítero ou o pastor não está debaixo da lei estabelecida de Deus. Ele manipula a lei conforme ele quiser. Isso acontece em muitas igrejas e acaba gerando o utilitarismo. Enquanto que na liberdade cristã de Samuel Rutherford, todo mundo está debaixo da lei, tanto o magistrado como o povo, todo mundo está debaixo da lei. Assim que o rei é obrigado a guardar a lei, também o povo é obrigado a guardar a lei. Só que quando aumenta o aumento da jurisdição do Estado, significa a diminuição da verdadeira liberdade. Se o Estado estiver acima da lei, não existirá nenhuma liberdade. A liberdade é um princípio fundamental visto nas Sagradas Escrituras. Uma legislação moral baseada nas Escrituras corrobora para a liberdade individual e protege o cidadão dos caprichos do ditador ou da massa democrática. Aquilo de... Muitas das vezes eu também já vi isso. A igreja não... A igreja, quando... Principalmente assim em pé, nós ou estamos a julgar, ou se julgar alguma coisa. Não... como a maioria diz isso, então vamos seguir o que a maioria diz. Não, isso é corromper o evangelho. Nós não seguimos o que a maioria diz, nós seguimos o que as Sagradas Escrituras dizem. Né? Nós seguimos a Bíblia, a nossa regra de fé e prática é a Bíblia, não é a maioria. A nossa regra de fé e prática não é o magistrado, é a Bíblia, é as Sagradas Escrituras. Se está nas Sagradas Escrituras, eu obedeço. Se não está nas Sagradas Escrituras, não obedeço. Nós somos o povo da Bíblia. Mas infelizmente acabamos criando obstáculos sérios e rígidos sobre essa questão. A grande comissão, que neste caso é apresentado também no livro, e algo aqui ele apresenta uma distinção muito fantástica e muito maravilhosa, que a grande comissão, isso acho que isso também vai soar para vocês como novo, tal como também soou para mim quando eu li o livro, que o Gabriel Enes distingue que as nossas versões, por exemplo, a Almeida Revista Atualizada, ela diz que ide ao mundo pregar o evangelho ou fazer discípulos de todas as nações. Enquanto que ele sugere uma tradução, que a King James também traz essa tradução, que a ideia não é discipular indivíduos de todas as nações, mas a ideia é discipular nações. Tá? E é daí que vem a questão da teonomia, de um ponto crucial da teonomia do Gabriel Enes, que ele estabelece no livro. É que ele estabelece que a teonomia ela não deve ser posta para o Estado. O Estado
o Estado e a nação são coisas diferentes. Para ele, a teonomia tem que ser aplicada para as nações, para uma nação. E enquanto que o Estado, qual a diferença entre o Estado e nação? O Estado, para ser um Estado, é que juridicamente tem sido definido o Estado como um sistema orgânico que é constituído por um povo, um território e um poder político estabelecido. Sem um destes elementos, não é um Estado aceite, não é um Estado reconhecido. Enquanto o que é uma nação? Uma nação é um povo com um mesmo ideal, um mesmo objetivo, algo que lhes une. E neste caso, para o cristianismo, é a fé cristã. E a nação não é limitada pelo território, enquanto que o Estado é limitado pelo território. Não tem um limite de povos. O Estado, a nação, ela não é limitada pelo povo, não é limitada pelo Estado, não é limitada pelo território. Ela pode ser uma nação espalhada por todos os sítios. Um dos exemplos, claro, que ele dá também no livro é sobre a nação de Israel, que antigamente era um Estado, mas depois, quando ela foi dispersa, lá naquela destruição do Império Romano, excessivamente, etc., ela foi dispersa. Então, existia a nação cristã, mas não existia o Estado de Israel. O Estado de Israel foi construído simplesmente no século XX, praticamente, né? Em 1940 e tal. 48, se eu não estiver enganado. É aí onde foi construído o Estado de Israel. Existia a nação israelita, mas o Estado não existia, porque ele tinha que ter um território, tinha que ter um poder, portanto, estruturado, e tinha que ter um povo que circula ou que governa ou que reside naquele território. Então, dessa forma, ele diz que a teonomia não deve ser aplicada ao Estado. A teonomia tem que ser aplicada às nações individuais, começado pelo indivíduo, a família, a igreja, etc, etc. Então, é daí que a grande comissão, ele interpreta como sendo que o erro pietista, aquilo que nós já descrevemos, o que é o erro pietista, segundo Gabriel Enes, que é uma fé privada. Acreditar que o evangelho salva apenas indivíduos para o céu, deixando o mundo para o humanismo, conforme é defendido por Russell Morrow e o Timothy Culver. A ordenança original, de acordo com o que ele observa, é que o Mateus 28:19 exige o discipulado de nações, etnos, não apenas de indivíduos avulsos. Vamos confirmar, né? Vamos pegar primeiramente a versão ao meio da revista atualizada e vamos ver o que ela diz. Em Mateus 28:19, The Great Commission. Diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja que aqui a tradução diz que ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. É como se em todas as nações islâmica, uma nação islâmica, nação budista, ou nação de uma outra coisa qualquer, ou nação científica, etc, etc, que tenham um objetivo. Indo lá naquele meio e fazer discípulos lá, daqueles de meio, né? Discípulos avultos de coisas diferentes. A intenção dessa tradução é essa. Vamos ver ao meio da revista corrigida. Ao meio da revista corrigida, ela diz o seguinte, acho que ela não foge muito da versão atualizada. Ao meio da revista corrigida, o Mateus 28, diz que Mateus 28, versículo 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. A mesma coisa. Enquanto que a King James fiel, ela diz assim, Mateus 28, o verso 19. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
vê que até mesmo o termo batizando-as é como se estivesse ligada diretamente para as nações. Enquanto que as versões corrigida e atualizada, ela diz que até mesmo batizando-os muda para discípulos, para singular, pessoas singular. Batizando-os. Agora, o Gabriel Enes diz que a tradução correta é a Bíblia da King James, que diz que batizando-os. A ideia é fazer nações. O objetivo final da política cristã não é uma cadeira no parlamento, não é só um único indivíduo, mas a construção da cristandade, que a construção da cristandade ele define como um mundo composto de nações explícitas e voluntariamente governadas pela lei de Deus. A ideia, conforme nós vamos ver no slide a seguir, a ideia não é que a mudança tem que começar pelo Estado, não. A mudança começa nos indivíduos. Os indivíduos vão formar nações e as nações vão influenciar os Estados. É daí que o caminho vem de baixo para cima, de bottom up. Quer dizer, o funil do domínio, ele começa de baixo para cima. De baixo para cima acho que aqui está mais ligado para indivíduos. Quer dizer, primeiro começa no o evangelismo. A regeneração do coração pelo Espírito Santo. Nenhuma mudança ocorre sem homens novos. A Bíblia testifica que os homens são corrompidos, corruptos, perversos, se perderem seus pecados, se perderem suas imundícias, não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que busque a Deus. E para isso é necessário que o homem nasça de novo. Sem o novo nascimento, sem a regeneração, não é possível. E com a regeneração, a purificação, vem o quê? Vem o autogoverno. O autogoverno, que é o domínio sobre as próprias paixões e o cultivo da ética protestante do trabalho. O que é isso, o autogoverno? O autogoverno tem a ver necessariamente com a pessoa ter essa disciplina de saber governar o seu próprio eu, saber governar as suas próprias paixões, colocar limites em si mesmo, entregar-se a si mesmo. Por exemplo, na questão da vida intelectual, é necessário ter essa disciplina de estudar, de ler, de orar, de buscar o Senhor e, acessivamente, é necessário ter esse autogoverno sobre nós mesmos e sobre mesmo o trabalho. E também depois vem o cultivo da ética protestante do trabalho. A ética protestante do trabalho sempre valorizou o trabalho, e qualquer tipo de trabalho, porque ela tem como base o princípio de Coríntios, que quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. É daí que tem-se dito esse relato, que um certo sapateiro, quando lhe questionaram sobre se ele poderia, como é que ele poderia glorificar o Senhor no seu trabalho, Martinho Lutero respondeu fazendo um bom sapato. Quer dizer, ele não precisa largar o sapato, porque para ele glorificar o Senhor tem que pregar o Evangelho, ou tem que ler as Sagradas Escrituras, ou orar. É só quando ele está a glorificar o Senhor, mas fazendo o sapato não está a glorificar o Senhor. Não. A ética protestante não defende isso. A ética protestante defende que todo o trabalho tem que ser feito para a honra e glória do Senhor. Do pedreiro até o magistrado, do pedreiro até o juiz, do pedreiro até o presidente, daquele que pastoreia as ovelhas até o presidente de uma república, de um estado, etc. Esse tem que fazer para a glória de Deus. Todo o trabalho é valorizado. E a ideia de valorizar é que ele tem que dar o seu melhor. É que ele tem que fazer o seu melhor nesse mesmo trabalho. Se é para ser professor, seja o melhor. Seja melhor nisso. Seja o melhor, não melhor que todas as outras pessoas. Não, mas melhor que o teu trabalho é um trabalho eficiente, excelente, de acordo com a regra e com a norma estabelecida de como é que o trabalho tem que ser feito. E o terceiro pilar é qual? Se, havendo homens regenerados, haverá homens com autogoverno. Havendo homens com autogoverno, né, que têm um domínio sobre as paixões e o cultivo da ética protestante sobre o trabalho, então vem a formação de famílias protestantes. A família base.
de uma determinada sociedade. Não existe uma sociedade sem famílias. E a ideia qual é? A formação de lares estruturados, educação cristã, independência econômica, ajudar no trabalho, a formar trabalho, a forjar as crianças na educação do lar, os cultos domésticos, ajudar desde cedo a criança a temer ao Senhor Jesus Cristo, a disciplina, a entrega, o esforço, tá? Famílias, mulheres estruturadas, mulheres compromissadas, o homem que ama a mulher, de acordo com Efésios 6, ele ama a sua mulher. E a mulher excessivamente obedece ao seu marido, tá? É uma mulher submissa e um homem que ama a sua mulher. Essas são famílias estruturadas. E com as famílias estruturadas, vamos influenciar a igreja. E a igreja, com essas famílias que trabalham, têm os seus próprios lares bem estruturados, o que é que vai fazer? É a diaconia, é o serviço. Tá? Vão se importar com os pobres, com os necessitados. Então vem a comunidade de fé assumindo a caridade, a cultura e instrução profética. Vem a pregação do evangelho e também vem, que neste caso é que vamos ajudar os necessitados da igreja e os necessitados fora da igreja. E a família sendo a base da sociedade vai influenciar a igreja claramente vai redundar no Estado. O Estado é a consequência final e orgânica de uma sociedade onde a maioria moral já vive a lei de Deus. Tal como tinha um professor no primeiro ano, professor de Direito Constitucional, o doutor Carlos Samalinha, se eu não estiver enganado, ele dizia que a lei emana do povo. Quer dizer, o Estado, ou a Casa das Leis, a Assembleia Nacional, para nós aqui em Angola, ela olha um certo comportamento a vigorar na sociedade e estabelece aquele comportamento como a lei. Quer dizer, o povo próprio mesmo já pensa que roubar é errado. Por quê? Porque foi instruído pela igreja. É aquilo que eu tenho dito. Muitas das vezes o mundo interpreta mal, corrige mal a própria sociedade porque a igreja lhes ensinou dessa forma. Então vamos explorar mais um pouquinho sobre essa questão do autogoverno. O governo fundamental, você. O primeiro ponto de partida para o autogoverno é nós mesmos. A primeira esfera de soberania não é o Estado nem a igreja, mas o indivíduo submisso a Deus. Quer dizer, a primeira coisa que nós devemos rogar não é ainda a igreja se submeter a Deus ou o Estado, é nós mesmos como seres humanos, nós mesmos como indivíduo, como cristão, se submeter às sagradas escrituras e dar no duro, dar no nosso trabalho, ser governado pelas sagradas escrituras, né? Ter aquela responsabilidade ética, aquela responsabilidade moral, formar o nosso próprio caráter, não nos entregarmos às nossas paixões e vaidades e concupiscências que há nessa terra, e acessivamente. Ele analisa um problema que o brasileiro médio, influenciado pela cultura papista, socialista, cultiva uma mentalidade de vítima cósmica, esperando que o Estado resolva o seu problema. É tipo, ele não vai à luta, ele não se disciplina, ele não trabalha, ele não empreende, não faz nada. Ele simplesmente pensa que, se eu estou nessa miséria é por conta do Estado. O Estado não está abrindo a porta, o Estado não está abrindo emprego. Infelizmente, né? E é isso que acontece, é como se tivesse toda a esperança no Estado. Bom, mas a ética protestante diz que o cristão tem a obrigação moral de ser o melhor profissional em sua área para a glória de Deus. A preguiça é roubo. É. É, take away. Põe-te a caminho. Né? Take away significa isso. Take away. Põe-te a caminho. Não haverá nação cristã sem cristãos que dominem a si mesmos. Faça alguma coisa. Essa é a ideia do takeaway. Temos que fazer alguma coisa. Temos que nos mexer. Então, o projeto de reconstrução, segundo a síntese que é elaborada pelo livro, nós elaboramos partindo do livro. A primeira coisa é a fundação, que neste caso é o fundamento. O fundamento de tudo é a palavra lei de Deus, que neste caso é a lei de Deus. É a palavra do Senhor Jesus Cristo. Devemos rejeitar de maneira absoluta o humanismo e o mito da neutralidade e em seguida, então, os pilares.
Os pilares, a soberania das esferas, limitando o Estado à aplicação da justiça punitiva. As esferas, conforme nós sabemos, é que ela tem a família, a igreja e o Estado. Mas isso tudo só acontece pelo autogoverno. Quando nós temos um autogoverno sobre nós mesmos, baseado nas Sagradas Escrituras como fundamento último, nós vamos formar famílias estruturadas, nós vamos formar uma igreja caridosa, uma igreja com a diaconia, nós vamos influenciar o Estado e sucessivamente vamos criar então a cristandade, que neste caso é a nação cristã. É um povo que já vive pela palavra de Deus, obedecendo às Sagradas Escrituras num determinado Estado. Por isso que um Estado pode ter várias nações. Que muitas das vezes nós chamamos até de comunidade, é como se fosse isso, né? Comunidade, a comunidade islâmica, a comunidade científica, isso é uma nação. Essa é a ideia central de nação. O método, o discipulado orgânico, a diaconia ativa e a obediência à lei moral. Vejam aqui que, né? Mais uma vez, a teonomia não tem a ver com a aplicação da lei civil no povo de Deus. É a aplicação da lei moral. O fim, qual é o fim? O fim, a glória de Deus manifestar em nações discipuladas, em nações estruturadas, em nações, portanto, convincentes. Agora, se não, mas é necessário que formemos bons intérpretes da palavra de Deus, senão não vamos criar monstros. Terminando, então vem a inevitabilidade do reino. Ele termina com uma citação do Rosa John Rushdie, que diz assim: estar em silêncio em um tempo como esse é negar o Senhor, abandonar a fé e ceder ao inimigo. A neutralidade é uma ilusão e a recusa em aplicar o senhorio de Cristo à cultura é uma rendição. O reino de Deus avançará na história. O projeto de reconstrução começa com seu autogoverno hoje. Terminamos aqui a apresentação do livro. Espero que tenhas gostado. E se tu gostou, por favor, deixa aqui um like, deixa aqui um comentário naquilo que nós falhamos, porque nós somos seres humanos e falhamos realmente. Às vezes não interpretamos bem uma outra passagem. Então, comente aqui o que é que tu achou e comente aqui o que é que tu gostarias que nós trouxéssemos mais aqui nesse vídeo. A maneira conforme que tu podes nos ajudar a desenvolver este canal é mesmo se inscrevendo, partilhando para mais pessoas. Terminar aqui a nossa live, que o Senhor te abençoe. O meu nome é Bartolomeu Sanjo e que o Senhor seja contigo, transformando os nossos corações, nos concedendo um autogoverno, promovendo uma igreja mais saudável, uma igreja com uma teologia pública mais e mais desenvolvida, baseada nas Sagradas Escrituras e, consequentemente, que venham nações cristãs para a glória e honra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.